meu nome é Isabela Kanani Nunes, eu tenho 29 anos e eu morei na Coreia do Sul por quase 7 anos, 6,5. 4 desses anos foi pela bolsa GKS e hoje eu vou responder umas perguntinhas para vocês me conhecerem melhor. Qual que eu imagino que tenha sido o meu fator principal, meu diferencial principal, né, para ser escolhida pela embaixada para ganhar a bolsa GKS? Eu acredito que o meu maior diferencial foi o fato de que na época que eu me inscrevi, em 2019, eu já falava coreano avançado. Eu tinha o TOPIK 5, que para quem não conhece muito bem o TOPIK, o nível vai de 1 a 6, sendo 1 o mais baixo e o 6 o mais alto, que é o teste de proficiência em coreano, né? Então eu já tinha o coreano avançado. Eu acho que isso me deu uma vantagem boa, porque fora isso eu não sei se tem algum outro diferencial muito grande no meu currículo. Eu fiz aula de dança quando eu era pequena, que tinha a ver com o meu major, né, que eu tava me inscrevendo pra dança ou teatro musical. Eu mandei certificados de algumas apresentações de dança e do trabalho voluntariado que eu fazia na época. Então, assim, eu acho que vale a pena mandar tudo que vocês tiverem, entendeu? Tudo que vocês acham que pode te dar uma vantagem ou te diferenciar dos outros candidatos, eu acho que vale a pena mandar. Se tiver a ver com o teu major, melhor. Se não, também tudo bem. Eu mandei tudo que eu tinha. Na minha época, eles pediam para mandar comprovantes de cursos, provas ou prêmios e outras coisas relevantes, né? Que eu tivesse... se eu afirmei na minha carta de apresentação que eu ganhei um prêmio e tal, eu tinha que mandar um certificado disso, uma prova, né? Eles pediam para mandar prova. Então, eu mandei comprovante de tudo que eu fiz, do trabalho voluntário, das competições que eu já participei, dos festivais que eu já participei. Claro, da proficiência em inglês e proficiência em coreano também. E eu sempre recomendo que mandem tudo comprovado. Na verdade, não era uma obrigatoriedade mandar o comprovante das coisas que eu estava afirmando ali nas minhas cartas. Mas eu achei melhor mandar, né? Porque se eu afirmei na carta que eu tenho TOPIK 5, não, o TOPIK tinha que mandar, era obrigatório. Mas se eu afirmei na minha carta que eu tenho participação em tal festival, é melhor eu enviar o comprovante, um certificado junto, para eles realmente verem que isso é verdade. O processo de aplicação para a bolsa, no geral, ele é bem cansativo. Pra mim foi uma jornada longa, porque eu me inscrevi pela primeira vez em 2016, não passei. Depois eu me inscrevi de novo em 2018 para outra bolsa, não era GKS. E em 2019 eu me inscrevi de novo para essa outra bolsa e para GKS. Então eu me inscrevi 4 vezes antes de ser aprovada. Então pra mim essa última vez não foi muito estresse, porque eu já tinha todos os documentos. Mas a primeira vez, segunda vez que eu fiz, que eu tive que arranjar todos os documentos pela primeira vez, foi bem estressante, porque tem que ir no colégio do ensino médio, tem que falar com o professor para fazer carta de recomendação, tem que escrever personal statement, o plano de estudos, tem um monte de coisa para fazer. Então é um processo estressante, demorado, então eu sempre recomendo começarem o quanto antes. Então já vão lendo o edital do ano anterior, porque se vocês esperarem o edital desse ano para começar a preparar os documentos, não vai dar tempo, porque o edital sai, não sei, início de setembro e tem até o fim de setembro para se inscrever. Um mês não é o suficiente para organizar tudo, então eu recomendo já irem dando uma olhada no que é necessário para já ir separando os documentos. Então é bem estressante, a gente sempre se pergunta se fez tudo certo, mas o importante é ler o edital várias e várias vezes até a gente entender direitinho o que eles estão pedindo, e também é importante confiar na gente mesmo. Para escrever o personal statement e o study plan, eu escrevi tudo que eu achava que podia ser relevante, sem me importar com o limite de páginas. Eu acho que o limite era 2 páginas a 4, mas a primeira vez que eu escrevi, eu fui escrevendo assim, sem me importar com o limite, porque eu queria colocar todas as minhas ideias no papel para depois ir enxugando. Então, depois de colocar todas as ideias no papel, eu fui aos poucos relendo e tirando, isso aqui não é tão relevante, isso aqui não é tão necessário, até entrar no limite de páginas. E na época eu também fazia terapia com uma moça que também me ajudou. Eu levei as minhas 2 cartas para ela
Eu li, né, com ela, e a minha terapeuta me ajudou, pontuando algumas coisas. Ah, mas eu acho que aqui tu se colocou de uma forma muito negativa. Tipo, porque eu acho que aqui tu se colocou de uma forma muito negativa. Eu acho que tu podia falar de outra forma, assim ou assado. Então ela foi me ajudando ali a melhorar também. E me trazendo novas perspectivas sobre mim mesma. Sim, eu apresentei minhas notas do TOEFL e do TOPIK. Lembrando que elas têm que estar na validade, então tem que cuidar isso. Eu apliquei pela embaixada, eu não tenho familiaridade com o processo pela universidade, só pela embaixada. Para escolher as universidades, eu pesquisei o currículo de todas que eu estava interessada e fui olhando ali no site deles, curso de dança, currículo, ou curso de teatro musical, currículo, e fui vendo cada disciplina que cada uma oferecia. E aí eu fiz uma pré-seleção, gostei mais dessas disciplinas, então acho que essa ou essa. E eu também levei em consideração o local. Então, 2 das universidades que eu queria não ficavam em Seul. Então, eu acabei levando em consideração qual que ficava mais perto de Seul, da capital. Mas, basicamente, eu fui guiada pelo currículo. Porque eu queria ter aula de quê, sabe? Porque a universidade que eu acabei indo tinha no currículo aula de sapateado. E eu pensei, nossa, muito legal. Eu quero. E aí eu fui pra essa. A minha entrevista com a embaixada e com uma das universidades foi, digamos assim, 15% em inglês e 85% em coreano. Por quê? Porque, como eu disse, eu já tinha o coreano avançado na época. Então, eles resolveram me testar ali, testar minhas habilidades. 2 universidades não fizeram entrevista nenhuma comigo, mas uma delas me passou mesmo assim, sem nem perguntar nada pra mim. Na verdade, a única universidade que fez entrevista comigo foi a única que me reprovou. Mas enfim, então o meu caso é diferente, né? Como eu já sabia coreano, a gente fez a maior parte da entrevista em coreano, tanto com a embaixada quanto com a universidade. Mas se você não fala coreano, vai ser 100% em inglês. Não vai ser em português, jamais. E sobre a adaptação no país, pra mim, dessa vez que eu fui pela GKS não foi muito difícil, porque eu já tinha viajado pra lá algumas vezes e eu já tinha morado lá por 1 ano e meio quando eu fui estudar coreano. Então, o processo de adaptação ao país, eu já tinha passado por ele antes, né? Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui foi um pouquinho difícil de me adaptar a comer com o chokgarag, com o hashi, né? Foi um pouquinho difícil me adaptar às comidas apimentadas. Inverno, é muito frio, é uma coisa que até hoje eu não me adaptei. Mas eu não diria que teve muitas coisas assim que eu tive que me adaptar. Acho que mais clima e comida, principalmente. E me adaptar à cultura no sentido de que... Não sei muito bem explicar, mas, por exemplo, a minha maior dificuldade foi fazer amizades lá. Porque eu sou muito tímida e eu já tenho dificuldade de fazer amizades aqui no Brasil. Então, lá, que eles são um pouquinho mais fechados, também foi ainda mais difícil pra eu conseguir me aproximar das pessoas. Mas deu certo. É isso. É isso que eu escrevi. Eu ia falar mais alguma coisa. Sim, que a adaptação ao país não foi tanta novidade, porque eu já tinha ido várias vezes, né? Já tinha morado. Mas eu entrei na universidade em 2020, junto com o Covid. Então eu tive essa parte de adaptação à faculdade e ao Covid juntos, que também foi outro estresse, né? Foi também bem difícil. Por N motivos. Mas, assim, o país... Eu amo a Coreia. É um país super gostoso de viajar, de morar. Então, pra quem tá querendo estudar lá, desejo sorte, Haitin. E assim, a bolsa não é fácil de conseguir. Realmente não é fácil. Eu fiz bolsa pra graduação, tá? Também existe a bolsa pra pós-graduação, que eu não tenho experiência. Mas não é fácil conseguir a bolsa, mas não é impossível. Então, se vocês começarem já a se organizar e investir nisso, e também é um processo um pouquinho caro, tá? Porque tem que pagar a tradução juramentada, tem que pagar envio pro correio, blá 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 blá. Mas, se vocês realmente, com o tempo, se organizarem para se inscrever, tem muita chance de dar bom.
Não é fácil, mas não é impossível. Então, a todos que têm esse sonho, eu desejo muito boa sorte. Não desistam, porque eu tentei 4 vezes antes de conseguir. Só me aceitaram na 4ª vez. Então tá bom, gente. Um beijo. Annyeong!